Olá, caro estudante de inglês, estudante independente, viu? Hoje eu quero dar 8 dicas para você entrar no pensamento da língua inglesa em inglês, ok? Fique conosco. Hoje nós vamos falar sobre isso, porque cada língua tem seu jeito peculiar de expressar o pensamento, expressar a ideia. Lembre o seguinte: para a gente falar uma língua estrangeira, nós não podemos colocar nossa língua nativa, tá, como intermediária entre a ideia, o pensamento e a compreensão nossa. Não pode ter a língua nativa nossa como intermediária. Isso atrapalha o seu desempenho na compreensão da língua inglesa ou de qualquer uma outra língua, ok? Todas as línguas têm sua peculiaridade de expressar o pensamento. Por exemplo, se a gente olha o número 99 em alemão e em francês. Em alemão, por exemplo, o jeito dele expressar esse número é 99, ou seja, 9 e 90. Já em francês, eles falam diferente. Eles expressam esse número diferente. É 99. Veja as peculiaridades das línguas. Mas o nosso caso aqui não é francês, não é alemão, é inglês. Então vamos ver 8 dicas para você aprender a pensar ou a entrar no mundo inglês, tá? Sem usar a língua portuguesa como intermediária. A primeira dica que eu dou para você adentrar no mundo da língua inglesa sem usar a língua portuguesa como intermediária, na hora de compreender o pensamento ou a ideia que está sendo falada, é visualize ideias, visualize objetos. Como assim? Simples. Quando você ouvir cap, não pense na palavra boné para depois visualizar a imagem do boné. Mas quando você ouvir cap, pense na imagem boné, ok? A segunda dica é conscientize-se das ordens das palavras na língua inglesa. Eu já falei aqui na aula anterior sobre essa questão das ordens das palavras, principalmente do objeto e do sujeito, que tem uma peculiaridade totalmente diferente da língua portuguesa. E você tem que se familiarizar com isso, conscientizar-se disso, tá? Por exemplo, as negações, as interrogações, as colocações das qualidades, tá? Na língua inglesa é totalmente diferente da língua portuguesa. Então você tem que conscientizar-se disso. Viu? A terceira dica que eu te dou é: descubra a visão coletiva de mundo da sociedade que usa o inglês como língua oficial. Por exemplo, no mundo político, lá na Inglaterra, existem umas palavras. Você tem que familiarizar com essas palavras, saber dos significados delas, tá? Porque é corrente na cultura deles usar isso. O mundo das siglas. Você tem que aprender o mundo das siglas desses países que têm a língua inglesa como língua oficial. Lá na Inglaterra, como nós estamos falando, tem a sigla MP ou MP e PM. NHS, tá? Essas siglas são muito correntes entre eles. O que significa cada uma delas? Você tem que saber, você tem que dominar isso. Isso só falando do mundo político, sem contar do mundo religioso, das outras áreas da sociedade, que também você tem que dominar. Coisas correntes. MP é Member of Parliament. Já PM é Prime Minister, ok? Primeiro-ministro. O outro é membro do parlamento, certo? E você tem que dominar isso. O NHS é o SUS deles, tá? Aqui a gente tem o SUS, lá eles têm o NHS, é o National Health Service. Então isso daí você tem que estar na ponta da língua,
Já nos Estados Unidos, eu quero falar apenas de um. O GOP, que está em alta na política americana. O GOP é Grand Old Party. É o partido dos republicanos. Você tem que memorizar isso, porque quando você estiver ouvindo uma conversa e eles falam assim, ó, GOP. Se você não souber o que significa GOP, isso vai comprometer a sua compreensão quando você estiver escutando um noticiário, por exemplo. A quarta dica é: memorize as principais expressões correntes. Por exemplo, again and again, better and better. Essas expressões você tem que deixar de fácil acesso para você não precisar de recorrer à sua língua nativa, o português, como intermediária para compreender o que a mensagem quer dizer. A quinta dica que eu te dou é: ouça muito para falar bem. Não poupe seus ouvidos. Escute inglês de todas as formas. Se você gosta de música, escute muita música. Se você gosta de noticiário, veja muito noticiário. Se você gosta de filmes, assista filmes em inglês. Tá? Escute muito para você falar bem. Essa é a sexta dica que eu te dou. Fale muito para você memorizar, internalizar gramática e vocabulário. Como que eu vou falar se eu não tenho ninguém para falar comigo? Fale no espelho, fale no banheiro, fale para você mesmo. Grave você falando. E você vai ver aonde que você erra, onde que você tem que melhorar, o que você tem que fazer. Você vai ter um olhar crítico sobre aquilo que você está dizendo, está falando. A sétima dica que eu te dou é: leia muito em voz alta. Pega aqueles livros que você gosta de ler e leia em inglês, mas leia em voz alta. Isso ajuda a você apropriar do ritmo da língua, a cadência, tá? A entonação, a dicção sua vai ser melhorada quando você lê em voz alta. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento, para o seu domínio da língua inglesa. Se você tem assim vergonha de ler na frente dos outros, não precisa ler para os outros. Leia para você mesmo. Grave você lendo, para você ver aonde é que você está errando nas ênfases que você dá, ou na entonação que você está aplicando em determinada parte da sua leitura. Dicção, cadência, sonoridade, tudo isso aí tem que ser desenvolvido. E vai ser desenvolvido se você praticar a leitura, ok? E a nossa última dica de como pensar em inglês, ou, em outras palavras, eliminar a língua portuguesa como intermediária da compreensão da mensagem em inglês. A última dica que eu te dou é: conheça e familiarize com pelo menos 3 variações de sotaques. Essa dica é valiosa, viu? Se você acostumar seu ouvido só com os ingleses, só ouvindo inglês britânico, no dia que você ouvir inglês americano, você vai ter problema, não vai compreender assim não. Ou se você escutar um inglês africano, você vai ter problema. Então a dica é: familiarize com pelo menos 3 variações de sotaques, tá? Sem contar que a gente encontra por aí sotaques da América, sotaques europeu, sotaques africanos, tá? E sotaques da Ásia. Existem N sotaques. Dentro dos países, por exemplo, na América, só dentro da América existem dezenas de sotaques. Mas eu estou falando de sotaque mais mundial, não no nível regional. Sotaque da América, sotaque da Europa, sotaque da África. O inglês é uma língua mundial e temos que ter consciência disso e treinar o nosso ouvidinho para todos eles. Ok? Essas são as dicas da nossa terceira aula. Isso aí já vale para o começo mesmo.
você está começando inglês, já comece a diversificar os sotaques que você escuta, ok? Não esqueça de colocar, de dar um like aí, viu? Inscreva no nosso canal. E a pergunta que eu quero deixar para você responder aí nos comentários é a seguinte: qual é o sotaque que você acha mais bonito em inglês? Na sua opinião, qual o sotaque mais bonito? Escreva aí. E por que você acha bonito esse sotaque? Tá? Vamos discutir. Até a próxima. Bye, folks!